Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos ao 30º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. Mais uma vez, eu ratifico a necessidade de você estar com a sua Bíblia em mãos, um caderno de anotação e caneta, e preste atenção na mensagem. Faça suas anotações para depois meditar e se entregar ao Senhor. No dia de hoje eu trago o livro de Lucas, capítulo 13 e 14, e livro de Tito, capítulo 1 e 2. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando neste grande propósito em orações com a leitura. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 13. Em Lucas 13, diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. E glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tocando-o lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu:
porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos respondera: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegarão uns fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém, e graças a Deus. Figueira, mandarás cortar. Preste atenção na mensagem dos versículos 6 a 9. A parábola da figueira refere-se primeiramente a Israel. Sua verdade, no entanto, aplica-se a todas as pessoas que professam crer em Jesus, mas não abandonam o pecado. Embora Deus dê a todos ampla oportunidade de se arrependerem, Ele não tolerará para sempre o pecado. O tempo virá quando a graça e a misericórdia de Deus serão removidas e os impenitentes castigados sem misericórdia. Um espírito de enfermidade. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Jesus mostra aqui que certas enfermidades são efeito direto da ação ou opressão de demônios. O sofrimento desta mulher aleijada procedia de um espírito, isto é, um emissário de Satanás. Soltar da prisão. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Um pecado terrível aos olhos de Cristo é o crente deixar de ouvir o clamor da humanidade sofredora. Jesus ensina aqui que o gênero humano está aprisionado pelo pecado, pela enfermidade e pela morte, vivendo em aflição e grande necessidade. Hoje é grande perigo de nos tornarmos insensíveis ante a miséria e o sofrimento do mundo, por causa dos divertimentos proporcionados pelos meios de comunicação, que cada vez mais primam em apresentar a imoralidade e a violência como forma de prazer. O verdadeiro discípulo será como seu mestre. Estará atento às aflições do próximo e ouvirá os gemidos da criação. O grão de mostarda. Preste atenção na mensagem no versículo 19. A parábola do grão de mostarda e a do fermento, que se lhe segue, completa-se entre si. Falam do crescimento do mal dentro do atual reino visível de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do pequeno começo desse reino e do seu desenvolvimento subsequente no decurso do tempo. Ele começou apenas com Jesus e um grupo de discípulos dedicados. No entanto, a manifestação atual e visível do reino crescerá até tornar-se grande, organizado e poderoso. Ele aceitará
nos seus ramos, isto é, na sua comunhão, as aves do céu, isto é, elementos malignos que removem as sementes da verdade. Em Mateus 13, versículo 4 e 19, onde as aves figuram os agentes do mal, também em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, onde a grande Babilônia, representado pela igreja apóstata, torna-se morada de demônios e esconderijo de toda a ave imunda e aborrecível. Fermento. Preste atenção na mensagem no versículo 21. O fermento é, normalmente considerado nas Escrituras, tipo de presença do mal ou da impureza. Ele fermenta, desintegra ou corrompe. No Novo Testamento, o fermento é empregado para apresentar o falso ensino e as doutrinas malignas dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8, o fermento representa a maldade, a malícia, e contraste com a sinceridade e verdade. Por isso, muitos entendem que esta parábola refere-se à doutrina falsa e maligna, à injustiça, que se alojam no atual reino visível de Deus. Primeiro, esse fermento do mal espalha-se a todos os setores da obra de Deus. Ele acha-se, ponto número 1, no modernismo, no liberalismo religioso e na teologia da libertação, que exalta o raciocínio humano acima da autoridade da Escritura. Ponto número 2, no mundanismo e a prática imorais permitidos por certas igrejas e seus líderes. Ponto número 3, na busca da fama ou poder dentro da igreja, por homens que se preocupam mais com as suas próprias ambições do que com a glória de Deus. Ponto número 4, nas falsas doutrinas. Ponto número 5, nos falsos mestres. E ponto número 6, nos cristãos professos que nunca nasceram de novo. Perto do fim da presente era, esses males se infiltrarão na obra de Deus através de denominações de igrejas locais, dos institutos bíblicos, das faculdades de teologia, dos seminários e dos ministérios. Todos os liberais, até o ponto de o evangelho apostólico do Novo Testamento e a vida santificada serem coisas raras de se ver. Segundo, todo cristão deve tomar cuidado para que o fermento do mal não afete sua vida. O segredo da vitória com isso consiste em sempre olhar para Jesus com fé e desprezar as coisas do mundo, em permanecer na palavra de Deus, aguardar a volta de Cristo, em constantemente ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, em estar disposto a sofrer com Cristo e por Cristo, em lutar contra todas as formas do mal, em defender o Evangelho e em revestir-se de toda a armadura de Deus. Jerusalém, que mata os profetas. Preste atenção na mensagem no versículo 34. A tristeza e as lágrimas do nosso Senhor por causa da rebeldia de Jerusalém evidenciam a livre vontade do homem em resistir à graça e à vontade de Deus. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 14. Em Lucas 14 diz assim: Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outros mais dignos do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: Dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: Amigo, sobe mais para cima,
então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar? Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Doutra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, como que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, e graças a Deus. Se exaltar, será humilhado. Preste atenção na mensagem no versículo 11. O Salvador adverte que aqueles que exaltam nesta vida serão humilhados no futuro reino dos céus. O que importa aqui é a nossa posição de honra diante de Deus. Essa honra não pode ser obtida por presunção. Ela tem origem somente na humildade e na condição de servo, e pela busca da honra que vem só de Deus. A parábola da grande ceia. Preste atenção na mensagem dos versículos 15 a 24.
Embora esta parábola originalmente se aplique a Israel e a sua rejeição ao Evangelho também se aplica hoje às igrejas e a cada crente professo. Primeiro, o assunto desta parábola é do dia da ressurreição em sua glória celestial futura, isto é, a volta de Cristo para levar os seus para o reino celestial. Segundo, aqueles que inicialmente aceitaram o convite, mas não compareceram, representam os que aceitam ou, aparentemente, aceitam o convite de Jesus à salvação, mas seu amor a Cristo e ao seu reino celestial esfriou. Terceiro, tais pessoas deixaram de ter como objetivo as coisas celestiais, rejeitaram a admoestação bíblica de buscarem as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, enquanto esperam o aparecimento de Cristo. Sua esperança e sua vida se centralizam nas coisas deste mundo e já não desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Quarto, o versículo 22 indica que também haverá aqueles cujo coração está ligado com Cristo no céu e não nas vantagens desta vida. Ora juntamente com o Espírito e a noiva, ora vem Senhor Jesus. Aborrecer a seu pai. Preste atenção na mensagem no versículo 26. A palavra aborrecer neste versículo significa amar menos. O que Jesus requer aqui é que nossa lealdade e amor a Ele sejam superiores a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive os da nossa própria família. E por fim, o entendimento dos versículos 28 a 33, o preço do discipulado. Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço disso. O preço do discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posses, isso é, tudo quanto temos, bens materiais, família, nossa própria vida, com suas ambições, planos e interesses. Isso não significa que devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço de Cristo e sob sua direção. Vamos para a leitura no livro de Tito, capítulo 1. Em Tito 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pôde mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolação, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os
severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Amém, e graças a Deus. Verdade que é segundo a piedade. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Aqueles que dizem proclamar o evangelho verdadeiro devem estar dispostos a ver sua mensagem julgada à luz do seguinte fato: se ela produz ou não piedade na vida dos que aceitam. Nenhuma igreja ou denominação tem o direito de alegar que a sua mensagem ou doutrina é segundo a sã doutrina dos apóstolos e as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa mensagem ou doutrina não leva os seus seguidores a uma vida de piedade. Estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Todos os ministérios pastorais devem ter como base a mensagem de Jesus Cristo, conforme pregada pelos apóstolos. Isso quer dizer, deve fundamentar-se no padrão apostólico dos versículos 5 a 9 e do capítulo 3 dos versículos 1 a 7. O ministério é autêntico somente à medida que conserva a palavra fiel de conformidade com o ensino do Novo Testamento. Bispo. Preste atenção na mensagem do versículo 7. As palavras presbítero, do grego presbúteros, e bispo, do grego episcopos, são equivalentes e se referem ao mesmo cargo eclesiástico. Presbítero indica a maturidade e dignidade espiritual necessárias ao cargo. Bispo se refere ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. Ainda no versículo 7 destaca: convém que o bispo seja irrepreensível. Deus requer os mais altos padrões morais para os ministros da igreja. Deus sabe que, se os líderes não forem irrepreensíveis, a igreja se afastará da justiça por causa da falta de exemplo, piedosos que sirvam como modelos de vida para o crente, rendendo firme a fiel palavra. Preste atenção na mensagem no versículo 9. O presbítero não somente deve estar à altura dos padrões morais e espirituais citados no capítulo 1 dos versículos 6 e 8, como também deve comprometer-se a reter firme o testemunho apostólico original a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo. Amá-la, conhecê-la e dar sua vida por ela. Isso é essencial por duas razões. Primeiro, deve saber ensinar, encorajar e exortar com a palavra de Deus, a fim de levar os corações e mentes do povo de Deus à sincera devoção a Cristo, a verdade e a justiça. Segundo, deve saber corrigir os que ensinam coisas contrárias às Escrituras, a fim de conduzi-los à verdade. Se recusarem a correção, deverá convencer os demais crentes da igreja quanto à falsidade desses ensinos contrários. Todas as coisas são puras. Preste atenção na mensagem no versículo 15. É provável que Paulo esteja falando a respeito da pureza ritual segundo as leis judaicas sobre alimentos. Alguns ensinadores estavam obcecados em fazer distinção entre comidas puras e impuras, e ensinavam que a devida observância dessas coisas era essencial à verdadeira justiça. Desconheciam o verdadeiro caráter moral, a pureza interior e a justiça exterior. Paulo ressalta que, se a pessoa moralmente pura, para ela, a distinção entre comidas impuras e puras não tem importância moral.
Paulo não está se referindo às coisas ou ações moralmente erradas, mas apenas à pureza cerimonial dos judeus. Confessam, mas negam. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Uma das maiores abominações aos olhos de Deus é professar a fé em Cristo e na esperança da vida eterna, e, ao mesmo tempo, viver em desobediência a Ele e à Sua palavra. Vamos para a leitura no livro de Tito, capítulo 2. Em Tito 2 diz assim: Tu, porém, fala que convém a sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém e graças a Deus. Os velhos que sejam sóbrios. O significado nítido desse texto, agora no versículo 2, é que os homens mais idosos devem ser um exemplo para todos os crentes, para se apresentarem a Deus como sacrifício vivo, abstendo-se de vinhos embriagantes. Esta interpretação tem apoio nos fatos abaixo. Primeiro, sóbrios, do grego nefálios, é definido nos lexos do grego do Novo Testamento como sentido principal de abster-se de vinho. Vejam as definições que eu trago. A palavra originalmente refere-se à abstinência de algo. Quem bebe vinho, não como vinho, sem vinho, livre de toda infusão de vinho, sem qualquer vinho, não misturado com vinho, literalmente estado de abstinência do vinho. Estas são algumas indicações da versão do grego do Novo Testamento. Segundo os escritores judaicos contemporâneos de Paulo e de Pedro, confirma o uso comum da definição principal narrado. Joséfo declara, com referência aos sacerdotes judaicos, que, em todos os aspectos, são puros e abstinentes, sendo-lhe proibido beber vinho enquanto usarem as vestes sacerdotais. Filo também declara que a alma regenerada se abstém
continuamente e durante a totalidade da sua vida. Terceiro, à luz do que foi dito, não se pode, em boa consciência, supor que o apóstolo Paulo empregou essa palavra sem conhecer seu significado principal. Além disso, trata-se neste versículo da divindade inspirada palavra de Deus. Mulheres, amarem seus maridos, filhos. Preste atenção na mensagem dos versículos 4 e 5. Deus tem um propósito específico para a mulher em relação à família, ao lar e à maternidade. Primeiro, o desejo e o propósito de Deus para a esposa e mãe é que a sua atenção e dedicação se focalizem na família. O lar, o marido e os filhos precisam ser o centro dos seus interesses da mãe cristã. Essa é a maneira que Deus lhe determinou para honrar a sua palavra. Segundo, as tarefas específicas que Deus deu à mulher no que diz respeito à família, inclui, ponto número 1, cuidar dos filhos que Deus lhe confiou, como um serviço para o Senhor. Ponto número 2, ser auxiliar e fiel companheira do seu marido. Ponto número 3, ajudar o pai a formar nos filhos um caráter santo e adestrá-los nas coisas práticas da vida. Ponto número 4, ser hospitaleira. Ponto número 5, usar sua capacidade prática para atender às necessidades do lar. E ponto número 6, cuidar dos pais idosos no seu lar. Terceiro, as mães que desejam cumprir o plano de Deus para a sua vida e para a sua família, mas que, devido às necessidades econômicas, são obrigadas a ter o emprego em que trabalham longe dos filhos pequenos. Devem confiar suas circunstâncias às mãos do Senhor, enquanto oram a Deus por condições de ocupar o seu lugar, de cumprir as funções e a posição que Deus lhe deu no lar, como os seus filhos. A graça de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Os versículos 11 a 14 descrevem a natureza e o propósito da graça salvífica de Deus. Segundo Paulo, a graça salvífica, primeiro, ensina o crente a rejeitar decididamente as paixões ímpias, prazeres e valores desta era, e considerando-os abomináveis. E segundo, dirige e capacita o crente a viver junta e piamente enquanto espera ansiosamente pela bem-aventurada esperança e pelo aparecimento de Jesus Cristo. A bem-aventurada esperança. Preste atenção na mensagem no versículo 13. A bem-aventurada esperança pela qual todo cristão deve ansiar é o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa união com Ele por toda a eternidade. Essa esperança pode ser concretizada a qualquer momento. Assim sendo, os cristãos nunca devem abrir mão da sua expectativa mantida em oração que, talvez ainda hoje, a trombeta soará e o Senhor voltará. E por fim, o versículo 14. Se deu a si mesmo por nós. Cristo derramou o seu sangue na cruz. Para, primeiro, redimir-nos de toda a iniquidade e da propensão de desobedecer à lei de Deus e seus santos padrões. E segundo, tornar-nos um povo santo, separado do pecado para ser a possessão especial de Deus. Aqueles que estão lutando duramente contra o pecado e contra o poder de Satanás devem saber que, uma vez que Cristo morreu em prol da sua redenção, muito mais agora, Ele dar-lhe-á graça suficiente para triunfarem sobre o poder do pecado e do mal. Que a palavra de hoje toque o seu coração profundamente para a honra e a glória do Senhor. Espero que a palavra de hoje tenha edificado a sua vida. Se entregue a Deus, reveja o que foi dito, o que foi anotado e aplique para a sua vida. Oremos. Pai amado, bendito, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Jesus, eu te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo.
Comprometo-me hoje a promover o seu reino para a sua glória. Louvado seja o Senhor, o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.